Muito bom poder estar nesse tempo aqui juntos para a gente compartilhar algumas questões muito práticas sobre pregação. E o meu objetivo nessa manhã, né, com vocês e para a gente aqui é compartilhar, na verdade mesmo, algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo desses 30 anos de ministério. E no mínimo, o meu objetivo é que você cometa erros novos, que você não cometa os mesmos erros que eu já cometi. Então, se você sair daqui com essa perspectiva, para mim já vai ter valido muito a pena, né? O meu tema, o meu desafio está aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele não volta? Volta. É o desafio da aplicação, como pregar de forma contextualizada e prática, né? Como ter um sermão dentro desse congresso de pregadores prático, contextualizado, atual, que sirva para os dias de hoje. Deixa eu começar pela parte boa de tudo isso aqui, que é essa imagem que você vai ver agora. É que eu tenho que apontar para lá. Essa foto ela tem uma base bíblica. Quando você olha para essa foto, já que é congresso de pregador, vamos à Bíblia. Qual é o texto que vem à sua mente? Salmo 128, o Senhor edificar a casa. Quem mais? Eu e minha casa. Vocês são crentes pra caramba, né? Vocês são muito, acho bonito isso. O que vem no meu coração, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a melhor exposição dessa imagem, né? Se você riu, você sabe onde é que está o pecado ali. O pecado está exatamente aqui, a graça de Deus está em volta. Então, essa é a minha família, só para você conhecer. A Cláudia, nós somos casados há 28 anos. Minha filha mais velha, a Tainá, que tem 23. O Lucas, que tem 20, né? Envolvidos aí com a igreja do Senhor, com Jesus, comprometidos. Isso é muito especial. Se você depois quiser trocar figurinhas, mandar críticas, meter o pau, discordar, sugerir ou perguntar sobre o que a gente vai conversar, você pode tirar uma foto, estão aí as redes sociais, e o QR Code aqui é mais fácil do que você escrever o WhatsApp. Se você apontar a câmera aí, você consegue salvar meu contato de WhatsApp, para a gente trocar figurinhas, eu mandar esse material para você, caso você queira, disponibilizar isso para você, para que a gente possa continuar essa conversa sobre esse tema que é tão desafiador para nós, tá bom? Geralmente o Instagram, o Twitter, que é o X, eu não uso muito não, quase não uso, né? Porque virou um território de ninguém. E eu, como escolho as brigas que eu quero lutar, não quero ter úlcera, gastrite, não quero me aborrecer, há muito tempo está lá, mas eu não uso. Mas o Instagram e Facebook, você consegue mandar mensagem, ou você manda um WhatsApp para mim. Posso até demorar um pouquinho, mas geralmente eu respondo sim. Geralmente não, eu sempre respondo. Às vezes pode demorar dependendo do tempo, mas eu te respondo e a gente pode compartilhar sobre isso. Bom, vamos lá. Nosso desafio aqui para esses 2 momentos aqui, que me foi dado pelo nosso chefe mor, pastor Emanuel Shoa, em linhas gerais é esse: o desafio da aplicação, como pregar de forma contextualizada e prática. Como a minha palestra é a primeira, a minha aula é a primeira, isso aqui é uma aula, tá? Nem eu consigo ficar me ouvindo durante 3 horas com essa voz de taquara rachada. Então, a ideia é uma aula que você participe, que você contribua, que você dê ideias, exemplos, sugestões, faça críticas, para a gente caminhar. Eu quero começar então com uma premissa, porque para a gente falar sobre pregação, seja em que tema for, a gente precisa entender o que é pregação. E aí quando eu pergunto para você, o que é pregação? O que você me diria? O que é pregação para você? Bom, irmão, você é pastor e não sabe o que é pregação, nós vamos parar tudo, viu, pastor? Se pastor, pregador não sabe o que é pregação, defina numa frase aí, não precisa fazer uma exposição. Exposição da palavra. Explicar, interpretar e aplicar. Muito bem, o que mais? Se arrisca. Vamos, gente. Comunicação. Pregação envolve comunicação. O Novo Testamento, pegando só o Novo Testamento para que você tenha uma ideia, ele descreve a pregação usando mais de 60 palavras diferentes, ou de 60 maneiras diferentes. Mas tem uma palavra que é clássica, e quando a gente fala sobre pregar, no grego, que ela é sempre a primeira, quando a gente lembra, que é a palavra querusso, né? A palavra querusmo, de onde vem isso, vamos lá, de onde vem querigma, né? E eu lembro até hoje, quando eu cheguei no Seminário do Sul, meu primeiro ano, um colega meu de turma, nós fizemos 30 anos de formados, ele estava lembrando disso. Na capela do Seminário do Sul, na praça do Seminário do Sul, tem a capela e tem a biblioteca. E aí está em grego, lá em cima, duas expressões. Em cima da capela estava escrito lá em grego, né? Querusson ton logon. E aí o primeiro ano chegou perguntando para o veterano: o que está escrito aqui?
E aí o veterano disse: não, você não sabe o que está escrito? Rapaz, isso aqui é muito fácil. Não, eu não sei. O que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aqui. Aí quando ele terminou, meu colega do primeiro ano falou: rapaz, o grego é interessante, né? 3 palavrinhas, está escrito esse negócio todo aí. Mas querossontologo prega a palavra. E a palavra querigma, ou a palavra querusso, traz essa ideia mesmo, porque nenhuma outra palavra que significa pregar é mais importante do que essa. E por que eu estou começando falando sobre isso? Porque o Novo Testamento, ele usa esse verbo para enfatizar que o pregador, ele não pode, não deve anunciar a sua própria mensagem. Por isso que a palavra querigma é tão importante, e ainda que seja óbvio, eu escolhi partir do óbvio, porque se a gente não entende, não percebe isso, tudo mais que você vai aprender aqui, perde o sentido e perde a razão. Porque tem muita gente pregando hoje muita coisa, falando de si mesmo, contando história, contando texto, pregando sermão dos outros, pregando chat GPT. Então a ideia é que você entenda que a pregação, ou ser um pregador, é ser o porta-voz de alguém. A ênfase dessa palavra está na transmissão exata da mensagem. Por isso que eu gosto dessa palavra. Era a ideia de um rei que, quando tinha uma mensagem, ele escolhia um arauto, né, e o enviava para falar com autoridade. E quem recebia a mensagem, né, esse querigma, sabia que o rei tinha dito ia ser exatamente comunicado, que a mensagem ia chegar de forma perfeita, que a mensagem ia chegar de forma clara. O texto, então, 2 Timóteo 4,2, que nos exemplifica claramente isso: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Pregar é isso, pregar é exatamente isso. Qual é o grande problema, e principalmente daquilo que eu tenho a dizer a você hoje? A maioria de nós, e por isso que eu parti do lugar comum, sabe o que é pregar. Sabe que é importante pregar a palavra, sabe que é importante pregar a verdade, mas o grande desafio é que, se as pessoas que ouvem, elas não compreendem a mensagem e não a colocam em prática, de nada adianta aquilo que você pregou. E, na minha opinião, um dos maiores desafios da pregação não está nem tanto na exegese, na hermenêutica, porque isso a gente aprende no seminário, a gente ouve, etc. Na minha opinião particular, o maior desafio dos pregadores hoje, nas igrejas, nos lugares onde a gente tem ido, é exatamente contextualizar, aplicar e fazer com que as pessoas coloquem em prática aquilo que foi pregado. Eu costumo dizer lá para a minha igreja, que se você parar para pensar, mais de 80% do que você prega as pessoas já sabem. Para pensar. Mais de 80% do conteúdo que você prega, o conteúdo as pessoas já conhecem. Então o desafio não é elas saberem. Para mim, o maior desafio do pregador é fazer com que as pessoas coloquem em prática aquilo que elas conhecem. Que as pessoas transformem aquele conceito, aquela teoria, aquele princípio, aquela doutrina, aquele ensinamento, aquela verdade, em algo que faça parte da vida dela. Eu me lembro que... eu não sei você, mas talvez uma das maiores críticas dos nossos sermões sejam as nossas esposas, não sei o seu caso, né? Mas as nossas esposas, tem esposa que está olhando se é verdade, né? É verdade, né? Quando chega, acabou o domingo, você entra e senta no carro, às vezes só pela... Estava indo tão bem até agora, né? Estava na expectativa. Às vezes só sentar no carro, quando ela não fala nada, você diz assim, é melhor nem perguntar, né? Tem dia que ela faz, nossa, que bênção, foi bom. Mas o duro é quando você senta no carro, ela diz assim, o que a gente vai comer hoje? Tem nenhum comentário. Eu me lembro isso eu vi quando eu era seminarista ainda, do meu pastor, o pastor Dinê. Ele contou isso, eu nunca mais esqueci. Que ele uma vez entrou no carro e perguntou para a esposa dele, né? E aí, como é que foi? O que você achou? Aí a Leila, que é muito sincera, super sincera, igual a minha esposa, disse assim, não, o sermão foi muito bom, foi bom, mas você falou muito bem para a mente das pessoas, foi ótimo para a mente, mas a partir de mim, você não alcançou meu coração. Eu acho que você não alcançou o coração delas. Muito conhecimento, mas você não alcançou o coração das pessoas.
Sabe, o meu desafio aqui nessa manhã é levar você a aplicar, a contextualizar, e a fazer com que todo o conhecimento que você tem, todas as ferramentas que você tem, chegue no coração das pessoas e faça com que elas acreditem que vale a pena viver aquilo, vale a pena colocar aquilo em prática. Então, eu quero falar com você sobre a importância da contextualização e da aplicação. E aí eu quero usar como exemplo, para ilustrar isso, a questão do alfaiate. Eu fiquei até pensando se esse era um bom exemplo ou não. Perguntei à minha esposa sobre isso, porque estou vendo negócio de alfaiate, mas ela disse: não, Marcelo, todo mundo lá, a maioria já usa terno. Então, se não sabe o que é alfaiate, ou se nunca constou alfaiate, sabe qual é o trabalho de um alfaiate. Qual é o trabalho de um alfaiate? Fazer roupa para as pessoas, tá certo? Agora, as pessoas que procuram alfaiate, todas elas têm o mesmo molde, o mesmo tamanho, o mesmo número, o mesmo gosto? Não. Não tem. Qual é o papel de um bom alfaiate, então? O que é que alguém precisa para ser um bom alfaiate? Ele precisa tirar medidas, ele precisa de conhecimento, o que mais? Atender o desejo do cliente, mas mais do que isso. Falaram uma palavra: personalizar. O bom alfaiate, o tecido, ele tem que saber escolher o bom tecido, ele tem que entender de molde, ele tem que fazer um bom recorte. Mas o segredo de um bom alfaiate é atender de forma personalizada aqueles que encomendam seu serviço. É por isso que é diferente encomendar um terno de um alfaiate e comprar numa loja onde é tudo feito no padrão. Se você já teve essa experiência, é diferente. O que isso tem a ver com a gente? O alfaiate, ele precisa cortar de modo que aquele tecido, que é o melhor, e tudo que ele tem, se adeque a cada cliente. Para quê? Para que esse cliente tenha o desejo de usar todos os dias aquilo que ele colocou. Um alfaiate que não consegue fazer isso, não pode ser alfaiate. Sabe o que isso tem a ver com a gente? Tudo que nós fazemos como pregadores é desperdiçado se os nossos ouvintes não vestirem o nosso material todos os dias da semana. Tudo que você faz no seu sermão domingo é desperdiçado se as pessoas que te ouvem individualmente não perceberem que aquilo que elas estão recebendo é adequado para elas. Elas têm que ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Tem muito pregador que é bom pregador, que tem muito conteúdo, mas é produtor em larga escala, não tem a cabeça de alfaiate. Isso está ligado à contextualização. É pregador que quando prega, e quando eu digo pregador, eu estou falando de nós, tá? É no molde padrão. Ele prepara um sermão e pensa em pregar um sermão para todo mundo da mesma maneira e da mesma forma, como se as necessidades de todas as pessoas ali fossem iguais. Não é. Essa é a primeira coisa que a gente precisa começar a mudar na nossa perspectiva. E o interessante é o seguinte: o que elas vão usar, o que elas vão receber, o material é o mesmo. Assim como as pessoas que recebem do alfaiate um terno, uma roupa, o tecido é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Eu não estou falando de conteúdo, eu não estou falando de doutrina. O que eu estou falando, e o que a gente precisa entender ali, é que as pessoas que nos ouvem, elas têm que usar o mesmo material, mas nós temos que, na preparação do sermão, no planejamento do sermão, na elaboração do sermão, cortá-lo de modo que ele seja adequado a cada pessoa que esteja ali, individualmente, para que ele possa usar aquilo que ele está recebendo de acordo com as suas circunstâncias pessoais. E aí eu vou dizer para você, aqui isso não acontece, nunca aconteceu. Por isso que essa história de chupar sermão de internet não funciona. Sermão de chat GPT não funciona. Correr sábado de noite e buscar o que eu tenho, velho, aqui para dar uma pregada amanhã de manhã, não funciona. Gente, eu estou tirando, nós estamos falando de método, tá? O Espírito Santo, ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Se ele usou uma mula, ele pode usar até a minha e você. Simples assim. Aqui é a aula, tá gravando esse negócio? Tá, mas dane-se, vamos embora. É sala de aula. Mas Deus, o Espírito Santo pode fazer.
Mas se ele usou uma mula para falar com o balão, ele pode usar você e a mim no púlpito. Pode, mas isso não significa que essa coisa de pegar sermão domingo de noite, de pegar sermão de internet e chegar lá e ler bonitinho, porque sermão pregou, pastor Alípio pregou, pastor Manuel Show pregou, pastor não sei quem, eu vou pregar e vai não, filho. É por isso que talvez você esteja com a mesma congregação há 5, 10, 15, 20 anos, e as pessoas continuam cometendo os mesmos pecados, vivendo a mesma vida, os mesmos casais tendo problemas, os mesmos adolescentes transando antes do casamento, indo para a balada, e as mesmas ladainhas que você enfrenta há 5, 10, 15 anos no ministério. Porque talvez você está pregando um sermão num molde padrão, onde as pessoas, recebem um conteúdo, mas elas não vestem isso. Elas não entendem como se isso fosse para elas. Para que você tenha uma ideia, eu trouxe aqui uma lista. Ficou até um pouquinho pequeno, levantei aqui. Quais são as principais críticas à pregação que os membros de igreja geralmente fazem? Tem uma lista aí das principais críticas que membros de igreja geralmente fazem à pregação. Foi uma pesquisa que eu fiz. E para que você entenda, nos 3 primeiros lugares estão ali, conteúdo irrelevante, linguagem complexa e arcaica e falta de praticidade. Tem um monte aqui. Você pode fazer, tem argumentação fraca, sem começo, meio e fim, falta o que dizer, é longo demais, comunicação prolixa e redundante, histórias intermináveis, tem sermão que o pregador que não faz sermão, ele faz stand-up, ele conta história do começo ao fim, é preso ao esboço, porque não preparou, não estudou, não sabe, ele não pode tirar, se der um vento, e aconteceu isso quando eu era seminarista, comigo aconteceu. Lá na igreja de Batista Fonseca, esboço, seminarista e seguro, estava tudo ali. Calor, a igreja não tinha ar-condicionado. Uma miserável da diaconisa achou que eu estava com calor e ligou aquele ventilador. Lá se foi meu esboço do sermão. E o pior, o constrangedor, eu já estava nervoso, aí veio a irmã da segunda fileira, aí pegou folhinha por folhinha, está aqui, irmão, vou te ajudar. Bagunça danada. Sabe, preso ao esboço, ilustrações arrogantes. Isso aqui está muito chuva de versículos. Tem sermão que parece debate de versículos. O cara lê. Ausência de profundidade e falta de paixão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para essas 3, o top 3. Conteúdo irrelevante, linguagem complexa e arcaica e falta de praticidade. Para mim, particularmente para mim, um dos maiores problemas da pregação não está no conteúdo, está na praticidade da aplicação do sermão. As pessoas não estão cansadas de ouvir sermões porque elas acham que aquilo não tem a ver com a vida delas. E o que é pior, a maioria das pessoas que me ouvem, que te ouvem, se nós não formos práticos, elas acham que já sabem. Você vai pregar sobre família, ela já sabe. Você vai falar sobre sexualidade, ela já sabe. Você vai falar sobre pecado, ela acha que já sabe tudo. A grande pergunta é, por que elas não colocam isso em prática? Por que elas não colocam isso em prática? E aí eu tenho algumas suspeitas, por que essas críticas têm se tornado tão recorrentes? A primeira suspeita que eu tenho é que as pessoas do mundo atual têm uma agenda nova que não tem sido levada em consideração. E aqui eu quero começar a entrar no que a gente precisa falar. Gente, você vai pregar, você precisa olhar comentário, o Sixu e o Shua vão falar sobre o Antigo Testamento, Novo Testamento, exegese, hermenêutica. Isso é lindo, isso é fundamental. Mas você precisa olhar para a agenda das pessoas, para a vida das pessoas, do problema das pessoas. E aí o contexto onde você vive faz toda a diferença. Se você é pastor em Jales, se você é pastor em Mauá, se você é pastor na capital, se você é pastor no litoral, as realidades são diferentes, os problemas são diferentes, os contextos são diferentes. E eu não estou falando de conteúdo. Pecado é pecado em tudo quanto é lugar. Verdade de Deus é verdade de Deus em tudo quanto é lugar. Mas a realidade que as pessoas vivem em essas circunstâncias são completamente diferentes. Completamente diferentes. No sábado eu vivi uma experiência muito interessante. Eu preguei à tarde lá na igreja para a turma dos 60 a mais, e à noite eu preguei para a juventude. É muito interessante. À tarde a pessoa mais nova que tinha lá tinha 68 anos. À noite, a mais velha tinha 29. A igreja é a mesma,
o lugar é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a teologia foi a mesma, a hermenêutica foi a mesma, a exegese foi a mesma. Agora, a minha forma de contextualizar e aplicar a mensagem foi completamente diferente. Eu não vou entrar em detalhes, mas a linguagem que eu usei, os exemplos que eu usei e a praticidade que eu usei para os jovens, se eu dissesse para os 60 a mais, eles iam ficar horrorizados. Talvez alguns daqueles idosos não achassem nem que eu era crente, que eu tinha apostatado. Que algumas ilustrações que eu usei, algumas aplicações que eu usei no sermão da noite da mensagem para a juventude, tinham 120 jovens, não faziam mais parte da realidade da turma dos 60 a mais. Por exemplo, uma das áreas que eu bati muito foi a questão de sexualidade. E eu chutei o balde. E apliquei a isso. Você que está pegando a namorada, você que está fazendo isso, que a Bíblia está dizendo é isso. Você que está assim, agora imagina um grupo de 60 a mais, você que está pegando a namorada. Mas está pegando é um resfriado, mano. Pegando uma dor na... Está pegando. Imagina, mano. Pega a visão, se você riu, né? A gente ri daquilo que devia fazer a gente chorar, mas está certo, é bom. A gente tem que olhar para a agenda das pessoas. O conteúdo, de certa forma, foi até parecido, mas a aplicação, eu precisei olhar para a agenda, e essa agenda é nova. E assim, não é que 60 a mais, e até mesmo nisso, eu estou falando de 60 a mais, eu não vou ficar dizendo, não, morte, aposentadoria, INSS. Não, os velhinhos da minha igreja estão na hidroginástica. Você tem que olhar isso, né? Você vai pregar, não, quando a morte chegar, que você vai cuidar dos netos. É o 90 a mais hoje em dia. A agenda mudou, a turma de 60 anos está na academia, está fazendo hidroginástica. Eu brinquei nessa história aí, mas depois que tem os negócios aí, tem até uns que estão namorando aí. Tem uns que estão namorando. Você tem que olhar isso, gente. Você tem que conhecer. Eu não sei como é que é a sua realidade, eu estou falando da minha. Mas quando você vai pregar, você precisa olhar para a agenda dessa turma. E isso tem a ver até com fases e com momentos. Com o momento da sua igreja. Às vezes você vai ter, eu estou usando esse exemplo, que podia usar vários outros, numa turma de 60 a mais, talvez a sua igreja seja de idosos, que são idosos que cuidam de netos. Dependendo do contexto da sua igreja, esse é o perfil. Mas talvez a sua igreja, aqueles que nós chamamos de idosos, é uma turma que está saudável. São idosos entre 60 e 70, que não querem cuidar de netos, estão viajando, estão na hidroginástica, estão querendo visitar museu, estão saudáveis. Você precisa olhar para isso. O tecido é o mesmo. Agora, na hora de cortar e apresentar e entregar, você precisa ter essa leitura. Então, por que talvez essas críticas tenham se tornado? Primeiro, porque as pessoas do mundo atual têm uma agenda nova que não tem sido levada em consideração. Você precisa levar em consideração o público para quem você está pregando. E eu vou falar isso mais na frente. Isso vale para quando você prega na sua igreja e principalmente quando você prega em outro lugar. Eu vou falar sobre isso. Tem gente que vai pregar no Espírito Santo, tá, não bota na conta do Espírito Santo aquilo que é responsabilidade sua. Você precisa saber onde você vai pregar. Bom, sobre isso eu vou falar mais na frente. Segundo, está aqui já, as pessoas do mundo atual estão acostumadas a ouvirem bons comunicadores o tempo todo. De verdade, gente, boa, eu louvo a Deus que vocês estão aqui. Pena que não veio mais gente. Eu vou dizer, quem veio, perdeu. Porque o show e o Six Sul são bons demais. E pelo preço que está sendo pago aqui, eu digo porque eu vou atrás, um tempo como esse, não estou fazendo autopropaganda não, isso custa muito caro, só entra na internet. E porque eu faço isso, custa muito caro. Depois da pandemia, o povo da nossa igreja descobriu o YouTube, inclusive quem nunca tinha entrado, descobriram o YouTube. Antes da pandemia, a turma só ouvia você de manhã, e era o que ela conhecia de pregador, meu irmão. Minha irmã, só conhecia você. Depois da pandemia, eles não precisaram mais mudar de igreja, era só mudar o canal do YouTube. Eles descobriram que poderiam escolher o pregador que eles quisessem, o comunicador que eles quisessem. Ei, pega a visão, isso é vida real do que eu estou falando. As pessoas, elas estão acostumadas a ouvirem bons comunicadores o tempo todo. A gente precisa fazer isso que nós estamos fazendo aqui, aperfeiçoar a nossa comunicação, a nossa aplicação. A gente precisa melhorar sempre, foi o que o pastor Genivaldo falou. Eu tenho 30 anos de ministério, mas uma das coisas que eu mais faço ao longo do ano é sentar para ouvir gente que está na minha frente, gente melhor que eu. Como é que eu posso
melhorar a minha pregação? Como é que eu posso comunicar melhor? Como é que eu posso aplicar melhor? Ei, deixa eu dizer isso para você, eu estava conversando com o pastor o show ali no café. Ei, meu irmão, o copyright é do Espírito Santo. O cara teve um insight, uma maneira, uma linguagem, uma ilustração boa, aplica aquilo. Você viu algo diferente que está sendo feito? Aplica aquilo. Coloca isso em prática. Terceiro, as pessoas do mundo atual trocaram, nas mais variadas áreas, generalistas por especialistas. Por que eu comecei perguntando o que é pregação? Que o pastor tem diversas funções, diversas. Ele tem que ser gestor, professor, conselheiro. Mas se uma coisa que o pastor precisa ser especialista é pregação. Você não precisa ser o melhor pregador do universo, mas você tem que ser especialista em pregação. Você pode ser um conselheiro, mais ou menos. Você pode ser um administrador, mais ou menos. Você pode ser um visitador, mais ou menos. Você pode ter uma equipe, agora o púlpito é seu, pastor. Você é responsável pela pregação na sua igreja. E você tem que ser um especialista. Hoje os pregadores estão competindo com Pablo Marçal. Eu tenho até medo de entrar nessa seara. É que eu sou muito boca de graxa. Eu falo, tem que tomar cuidado com os negócios que eu falo. O pior é que é a versão ruim, né? Se ainda fosse igual ao Pablo Marçal. É a versão fake do Pablo Marçal, que ele faz lá. Gente que sabe, começa, Pablo Marçal, como é que eu daquela miséria lá, você é o ponto fraco de Deus? Como é que é o nome daquele miserável? David Leonardo. O cara cobra para fazer algo que parece culto, com a ladainha danada. E sabe o que é interessante? O nosso povo está pagando para ver esses caras. E sabe por quê? Eles não são pregadores, eles não têm a verdade, mas eles são especialistas no que fazem. Eles comunicam, eles aplicam, eles mexem com o coração das pessoas. Eles fazem com que aquela baboseira, e muitas delas às vezes usando a Bíblia, faça sentido para a vida das pessoas. Eu não estou referendando dizendo que está certo. Isso que eu falei que para mim é uma idiotice, é uma canalice. Aqui é uma sala de aula. É um bando de pilantra que está usando a Bíblia, por quê? Porque nós não nos tornamos especialistas na pregação. Ei, quem tem filé mignon em casa não vai procurar carne moída fora. Agora, você está dando carne moída de segunda, qualquer contrafilé e colchão duro que aparecer, as pessoas vão atrás. Você tem que ser um especialista. Você tem que aprender, tem que aperfeiçoar. Sabe, não é aquilo que você aprendeu há 30 anos no seminário, você continua pregando do mesmo jeito, com o mesmo 3 pontinhos, com a mesma historinha, com a mesma ladainha, com aquela folha de caderno amarelo que o seu professor homilética, você aprendeu, é aquilo que você sabe de homilética? É aquilo que você sabe de pregação? O mundo mudou. O mundo mudou, a gente precisa estar muito atento a isso. Quarto lugar, as pessoas do mundo atual ficam profundamente irritadas quando começam a perder seu tempo. Acredita nisso, irmão, isso tem a ver com aplicação, com praticidade. A gente vive num mundo pragmático. Se não for a sua realidade, me perdoe, mas essa história de crente Gabriela não existe mais. Você conhece o crente Gabriela? Eu nasci aqui, eu vivi aqui, meu pastor é daqui, eu vou morrer aqui. Irmão, isso acabou, isso é mosca branca. E pode ser de qualquer geração. Se a pessoa perceber que ela está perdendo o tempo dela ali, com sermão, ela pode até continuar com o rol de membros da igreja. Ela pode até ir no culto para você não ficar magoado. E eu vou dizer isso porque já vi isso algumas vezes. Mas talvez quem esteja pastoreando o coração dela, do púlpito, é um outro pregador, é um outro lugar. Eu estou dizendo de situações que eu já ouvi. Você diz, meu nome está lá, mas é muito fraco. Como assim? Não, porque eu assisto pelo YouTube, porque lá na minha igreja não dá, mas eu tenho pena do pastor, coitado. Eu tenho pena do pastor, eu fico constrangido de sair da igreja, mas eu assisto A, B ou C para poder tomar as minhas decisões. Então, as pessoas ficam irritadas quando elas começam a perder tempo.
Eu não vim aqui para ser legal, não. Eu sei que dói. Você pode até não acreditar, você faz o que você quiser. Mas o que eu estou dizendo são coisas que eu tenho trazido para mim. Por favor. Falou de tempo, pastor, com as pílulas de 2 minutos, a próxima geração provavelmente não vai ter condição de ouvir o tempo que geralmente a gente pratica no púlpito das nossas igrejas, né? Não é nem o meu tema, mas fica a dica aí para o pastor Show, falar sobre tempo de pregação num outro congresso. Sim, cada lugar tem um lugar. Agora, para você pregar 50, 40 minutos e segurar, você tem que ser muito bom. Por quê? Eu conheço gente. Tem gente que eu ouço e fico 1 hora, não desgrudo. Mas eu conto nos dedos de uma mão, se der uma. Porque hoje a gente vive na época do Twitter, da comunicação, do WhatsApp, do emoji, TikTok. Diz assim, eu não concordo. É um direito seu. Mas as pessoas, essa coisa de perder tempo, você ficar enrolando 50 minutos. Qual é o tempo ideal? Eu não diria que eu não vou entrar nessa seara, porque não é o meu foco aqui, mas eu vou dizer para você, sermão de 50 minutos, 1 hora, 1h10. Você pode até fazer, mas tem que ser muito bom. Porque aí tem estudos que dizem, né, questão da apreensão do tempo, etc. Enfim, mas essa é uma outra história, mas é boa a sua colocação. As pessoas no mundo atual estão acostumadas a manifestar desgosto e contentamento. Sabe, passou a fase do politicamente correto. Passou a fase, as pessoas não têm mais pudor de dizer uma coisa que você não deve fazer, mas eu sugiro até que faça, se você duvida de mim. Chega no final e diz assim, irmão, o que você achou do sermão? O que você achou da mensagem de domingo? Se ela disser assim, foi uma bênção, não pergunta mais nada. Porque geralmente foi uma bênção, significa que ela não quer dizer de verdade o que ela achou. Porque as pessoas perguntam, não, irmão, diz de verdade mesmo, você tem que ter coragem para dizer isso. Quer dizer, pastor, eu achei meio longo. Eu estou dizendo que eu faço esse exercício. Pastor, foi uma bênção? Não, uma bênção não. Chama de cara, eu tenho esse exercício. As pessoas não têm mais pudor de dizer, acho que foi comprido demais, acho que você está meio confuso. Eu acho que foi legal, mas faça esse exercício na sua igreja com pessoas de confiança. Mas você tem tendência à depressão, não faça. Não faça. O que eu estou dizendo, eu prego há 30 anos, eu me acho um pregador razoável. E às vezes eu ouço os negócios assim, que dizem, as pessoas não têm mais essa preocupação. Não, o anjo do Senhor eu não vou falar. Se você perguntar, ele fala, irmão. E tem alguns que estão reprimidos, estão doidos. Aqueles que estão com mágoa de você, então, eles vão aproveitar o momento. Então, mas é um exercício interessante. Eu faço isso com a minha equipe pastoral toda terça-feira. E eles começam, não, legal. Eu falei, legal, caramba, eu sei que vocês são pagos para... Eu não vou mandar vocês embora, diz a verdade. Pega pessoas da igreja, líderes da sua confiança, diz assim, irmão, o que você está achando do púlpito da igreja? Mas fala de verdade. Fala esse exercício, isso vai te ajudar muito. Os pregadores atuais não têm se aberto aí, para ouvir críticas justas e construtivas sobre o seu trabalho. Tem muito pregador que não aplica o sermão, não contextualiza o sermão, e está pregando o sermão do mesmo jeito, distante da realidade, e acha que está sendo uma bênção, por quê? Porque não se abre à crítica, não se abre a ouvir. Alguém chegou para mim e disse assim, pastor, não se fazem mais sermões para antigamente. Eu falei, glória a Deus, sermões como antigamente. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, por quê? Porque a gente precisa de sermão para antigamente, precisa de sermão para hoje. Quando não tinha internet, quando não tinha nada, sermão de 1 hora, 1h10, não tinha trânsito, não tinha... A agenda das pessoas hoje, irmãos, não é mais a agenda da igreja. Se você é da minha geração, eu passava a semana na igreja, o domingo na igreja. O culto era de manhã e de noite, EBD, união de treinamento, ensaio do coral, e quando tinha, dava o ar livre. O povo hoje, se eles forem em um culto, você dê glória a Deus. E vai achar que está muito bom. Se a sua realidade é diferente, amém. Mas a maioria das igrejas é um culto. E se demorar muito, enfim, os pregadores atuais não foram preparados para fazerem exegese cultural dos seus ouvintes.
E eu quero gastar um tempinho aqui. A gente estuda muito no seminário sobre exegese, hermenêutica, ferramenta, sobre o texto bíblico, etc. A gente faz isso no texto. Mas pregação não tem a ver só com o texto. Pregação tem a ver com aqueles que ouvem o texto. Isso é tão mais valorizado, e aí fica o meu protesto do meu segmento, que nesse congresso tem 2 módulos de exegese, só um de prática. E eu não estou dizendo que está errado. O que eu estou dizendo é que isso nos faz gastar muito tempo trabalhando no texto, aqueles que trabalham, que usam chat GPT, estudando o texto, orando, preparando, comentário. Mas a gente não faz a exegese cultural de quem está ouvindo a gente. De verdade, fala para mim uma sala de aula, quantos aqui fazem isso? Levanta a mão. Quando prepara o sermão, gasta um tempo pensando, quem vai estar lá para me ouvir? Do mesmo jeito que você separa, vai no grego, no hebraico, contexto histórico, você trabalha, gasta o mesmo tempo dizendo assim, quem são as pessoas que vão estar lá? O meu público da manhã é o mesmo do da noite. Eu tenho 2 cultos na minha igreja. Meu público de manhã é completamente diferente do público da noite. São 2 igrejas diferentes. Tem mais jovem, tem mais idoso. Qual é o perfil cultural daquela gente? É crente velho ou é crente novo, no sentido de tempo de vida cristã? Gente, isso faz diferença. Isso faz toda a diferença da aplicação do seu sermão. Se eu posso dar uma dica a você, faça esse exercício, faça uma exegese cultural do seu povo antes de pregar. Se eu perguntasse a você, me dê um raio-x do seu público para quem você prega todos os domingos, será que você conseguiria desenhar isso para mim? Eu tenho X% de jovens, X% de idosos, eu tenho X% está mais de 10 anos na igreja, X% está menos de 10 anos. Isso faz diferença. Parece coisa simples. Hoje, a maioria das igrejas, a grande maioria das igrejas, nós batistas, estamos recebendo uma multidão de pessoas vindas de igrejas neopentecostais e pentecostais feridas. Quantos aqui estão vivendo isso? Levanta a mão aí para mim. Aí. Isso é um fenômeno atual. Na hora de pregar, eu preciso ter essa leitura. Eu estou pregando para gente que não é batista desde criança, que para mim algumas coisas são básicas, para elas não. Para algumas coisas que eu vou dizer no sermão são óbvias, para a maioria dessa gente, não. Para mim algumas coisas são pecado, e que é óbvio para qualquer cristão que teve o mínimo de escola bíblica dominical. Para essa turma que está lá, e às vezes tocando no louvor, liderando o ministério, eles nunca ouviram sobre isso. Eles nunca foram ensinados sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa, numa questão prática, começar a migrar esse olhar. E aí tem uma frase do Alec Motyer, que eu gosto muito, ele é um dos autores sobre livro de pregação, sobre pregação, que ele diz o seguinte: os pregadores têm não apenas uma, mas 2 responsabilidades. Primeiro, com a verdade. Segundo, com o grupo de pessoas à sua frente. Como eles vão ouvir melhor a verdade? Como devemos moldá-la e expressá-la para que ela se torne familiar para eles, para que ela se torne palatável e tenha audiência mais receptiva, evitando danos inúteis. Eu queria que você conversasse com a pessoa que está do seu lado. Eu vou dar a você alguns minutinhos. Você conversasse com ela assim, a sua realidade. Onde está a maior dificuldade? Perdão. Onde está a maior dificuldade? É em comunicar o sermão, comunicar a verdade do sermão, ou fazer com que as pessoas coloquem em prática aquilo que você tem pregado. Você vai dizer assim, eu estou lá há X anos na minha igreja, e o que eu percebo daquilo que eu prego, fazendo uma autoanálise, é que 10%, 20%, 60% do que eu prego tem provocado mudança na vida das pessoas. Aqui, como todo mundo é pastor, líder, pastor, então não tem problema dizer assim, olha, de verdade, a minha sensação é que eu estou malhando em ferro frio, porque eu estou vendo pouca mudança no meu povo lá, em cima daquilo que eu prego. Conversa com a pessoa que está do seu lado aí, pega alguém do seu lado aí, eu queria que você fizesse uma convite assim, de tudo isso que eu ouvi,
Eu já tinha parado, não, eu não tinha parado para pensar nisso não. Tem hora que eu me sinto que eu estou perdendo meu tempo. Coloca a sua realidade para quem está do seu lado aí, vamos lá. Eu quero ouvir alguns testemunhos. Quem quer compartilhar com a gente a sua experiência, a sua realidade? Vamos lá, para dividir com a gente aqui. Sem medo de ser feliz. Nós estamos tudo no mesmo barco, então não tem essa assim, nós estamos tudo no mesmo barco. Pelo começo da conversa já percebemos que nós estamos tudo no mesmo barco. A ovelha é diferente, a igreja é diferente, mas o problema e a miséria é tudo igual, o desafio é tudo igual. Pode ser na capital, no interior, porque crente, gente, é gente em qualquer lugar. Vamos lá, quem quer compartilhar aqui? Quem pode dividir? Vamos lá. Vamos lá, ó, vamos ouvir aqui, ó. Vamos lá, eu já vou em você. É o irmão que estava falando, ele falou que você vai falar. Eis que te digo. Bom dia, pastor, graça e paz. Eu disse que de manhã eu preguei na primeira igreja batista de São Caetano. É um público específico. E à noite eu preguei na primeira igreja batista do Heliópolis, que é um outro grupo totalmente diferente. Então o que você prega em São Caetano e a forma que você prega em São Caetano não dá para usar até a mesma linguagem que você prega numa comunidade. Onde? Aplicação. Eu preparo muito bem, dentro da minha limitação, eu preparo muito bem a explicação do texto, a leitura do texto, a interpretação do texto, até a ilustração do texto, mas quando eu vou aplicar o texto, eu já notei que eu gasto muito pouco tempo na aplicação do texto. Esse é um defeito que eu preciso corrigir e é um desafio que eu tenho. Quem mais? Vamos lá, gente. Por favor. Gente, aqui é uma sala de aula, tá? A ideia de compartilhar é ouvir, a gente trocar a experiência. Obrigado aí. De manhã, há um ano nós começamos o processo de revitalização em uma igreja, uma cidade pequena, próxima nossa, lá. E é uma igreja, o culto é de manhã, domingo de manhã, lá. E o grupo são pessoas, o mais novo tem uns 40 anos, então tem um membro lá de 93, 94 anos. A gente prega a mesma palavra, de manhã e à noite. Eu estava compartilhando com meu amigo Daniel aqui, que a dificuldade que eu tenho lá é na execução. Por exemplo, a palavra é a mesma, né? A gente aplica logo de forma diferente, para eles entenderem, contextualizado e tal, mas parece que o desenvolvimento não é o mesmo que à noite, entendeu? Parece que a aceitação é melhor. Parece que a aceitação é melhor quando? De manhã ou à noite? À noite. À noite. O público da noite é mais jovem? Mais jovem. Só que de manhã parece que eu estou mais empolgado, acredita? Você está mais empolgado e à noite a aplicação é melhor. O pessoal, a aceitação é melhor. Quantos anos você tem? 48. Quem te viu dirigindo louvor aqui? Você acha que você tem a sua linguagem, o seu jeito, está mais com a turma de mais de 40 ou menos de 40? A menos. Menos de 40. Mais jovem. Provavelmente. Porque também é a igreja que a gente plantou, né? À noite é a igreja que nasceu do zero, tem porque a igreja da noite tem mais a sua cara. Mas uma coisa eu identifiquei, que de manhã o pessoal mais velho tem esse costume que você falou mesmo. Eles ouvem muita gente na internet. E eu me surpreendi com umas velhinhas lá, cara, que ouve gente Vida nova real, aí, entendeu? A gente acha 40 anos, não vai. Agora, Serginho, né? Serginho, uma suspeita só. Pelo seu perfil, pelo que eu tenho visto, provavelmente, talvez inconscientemente, só é uma hipótese, uma suspeita. Naturalmente, as suas aplicações são muito mais fáceis, porque você se comunica e se identifica muito mais com a turma da noite, pelo perfil de idade, de linguagem, de estilo, e por a igreja ter crescido e você conhecer a história, do que com a turma da manhã. Provavelmente, inconscientemente, na hora de você aplicar e colocar, e interessante, você falou, de manhã eu estou mais empolgado, mas à noite a turma... Então, à noite, por que a turma aceita? Talvez, e só talvez, inconscientemente, a sua aplicação do texto
esteja muito mais antenada com o público, que há uma identificação, e eles se identifiquem mais com você, pela história, pela linguagem, pelo estilão, estou falando pelo pouco que eu conheço de você. E talvez o caminho seja pela manhã ser mais intencional, é uma turma de mais idade, e aí a história que o Wagner colocou, tem que ser intencional, tem que pensar antes. E aí eu às vezes escrevo no esboço, né? Esse caso, essa situação, que naturalmente eu vou chamar para aquilo que eu me identifico mais, meu perfil. Então foi o que eu falei, o meu perfil com a juventude é muito mais fácil, apesar de não ser tão jovem, que eu fui pastor de jovens, etc. Então, para a turma dos 60 a mais, minha mãe de 82 anos está em casa esse tempo comigo, essas semanas. O que eu fiz quando eu estava preparando o sermão? Sentei com ela e comecei a conversar, jogar a conversa fora. E aí, olhando para minha mãe, eu apliquei em cima das realidades que ela vive, das circunstâncias que ela vive. Então eu perguntei a ela, quem é que cuida de neto? Eles começaram a se identificar, é assim, com o neto. Com a nora que é enjoada. Aí, pastor. Aí você começa a identificar, e isso tem que ser intencional. Porque naturalmente, ou a gente vai ser genérico, que é o molde padrão, vai fazer o terno para todo mundo, ou a gente vai dar algumas ilustrações, ou aplicações, melhor dizendo, que para aquelas pessoas não fazem sentido. E às vezes tem que ser pontual, quando você fala do neto para o idoso, da nora que é enjoado, ou do genro que é folgado, é quase batata que tem alguém ali que vive essa realidade. Gente, é vida real. É vida real. É família. Se você tem um idoso na sua família, é vida real. A preocupação, a questão da solidão, da perda de autonomia, é você aplicar a realidade. Ela se identifica. Ela diz, ele está falando. Sabe assim, é a história. O terno aqui, ou ele está falando para mim. Isso tem a ver comigo. Eu estou vivendo. E aí o que você faz? Você ganha a pessoa. Aquele texto genérico tem a ver com a vida dela. É o neto, é a sogra, é o genro, é a enfermidade, é a solidão. Ou se o público for dinâmico, olha, você está vivo ainda, não fica pensando, sei lá, estou dando. Mas é só uma hipótese. Quem mais? Jandre, você levantou a mão, Jandre? Olha lá, por favor, Edna, fazer sua caminhada de hoje, Edna. A irmã é jovem ainda. É uma atleta de garça. Foi-se o tempo. Que é isso, irmã? Obrigado. Nós estávamos aqui conversando, neste momento, e eu disse o seguinte: rapaz, é difícil pregar nos dias de hoje. Eu estou com o meu celular aqui, eu estou prestando atenção em você, estou olhando no WhatsApp, assim estão os nossos ouvintes. Eles conseguem nos ouvir, ver um pregador ao mesmo tempo. Se nós dermos uma explicação do texto, ele já está no Google perguntando se o que eu estou falando é real. Verdade, isso acontece Irmãos, direto. Aí eu falei aqui, o diferencial nosso é o Espírito Santo, porque só Ele tem poder de alcançar o coração do ser humano. Porque nós mesmos, eu quero dizer para os irmãos, é impossível. Estou aqui para melhorar, mas eu confesso que se o Senhor não atuar, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou contigo, Geandro, por isso que eu falei, nós não estamos tirando o Espírito Santo daqui não, só para deixar claro, o pastor tirou o Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. A nossa parte aqui é metodológica, é óbvio que é. Agora o problema é que tem gente que atrapalha o Espírito Santo pregando, né? Tem gente que atrapalha o Espírito Santo. O meu caso aqui não é com quem conta com a ajuda do Espírito Santo. É com quem atrapalha o Espírito Santo. Porque se a gente não contextualiza, porque já tem tudo isso. E se a gente não contextualiza nem aplica, aí é um abraço, irmão. É um abraço. Vou lá atrás, depois aqui na frente. Ô mestre Fu. Marcelão, fala, mestre Panda. Conversando aqui com o Cláudio aqui de Americana, a questão da não aplicabilidade e também de mudança se dá por falta de retenção de conteúdo. Às vezes, muitas vezes se tem uma mensagem bíblica, uma mensagem contextualizada e a retenção, ela se perde. Ela se perde porque se tem muitas outras comunicações, muitas outras informações antes e depois da mensagem. Normalmente, quando se termina o culto, uma pessoa encontra com outro irmão da igreja, de outra igreja, e pergunta, como foi o culto? Foi uma bênção. Mas o que o
o que o pastor falou. O que o seu pastor falou, eu não sei, só sei que foi uma bênção. Então, a retenção de conteúdo faz com que não tenha, obviamente, a aplicabilidade, consequentemente, a mudança. Bom, uma questão interessante, dentro disso aí entra, a gente não tem tempo para mexer nisso aqui, na questão do tempo de quantidade, em quantidade que você prega, a quantidade de informações, sermão de 6 pontos, de 7 pontos, 208 versículos. Nós vivemos uma geração onde o menos é mais. Né? Então, um exercício que eu tenho feito nos últimos tempos, e aprendi isso com um dos meus mentores, o pastor Ebenezer Bittencourt do Haggai, alguns sermões meus se transformaram em séries. Sentar com ele e dizer que isso aqui dá uma série. O que você tem de informação aqui, pensando no que você colocou, ele falou assim, se você tirar uma lição aqui e a pessoa aplicar aquilo na vida dela, e você desenvolver isso, é muito melhor do que você... Ele falou exatamente isso para mim, eu lembro. As pessoas não vão guardar, elas não vão reter. E aí eu acho que entra o que a gente está falando. Precisa trazer isso para a realidade das pessoas, o contexto, e aplicar, dizer assim, o que é que eu faço com isso, essa semana? Uma das perguntas que eu sempre faço quando estou preparando um sermão, eu sempre faço isso há muitos anos. O que a pessoa que vai me ouvir, como ela pode colocar isso em prática aqui na segunda-feira? E geralmente eu termino o meu sermão com coisas práticas, dando dicas práticas. Então, domingo, por exemplo, eu dou um exemplo simples aqui. Eu falei sobre egoísmo, eu estou com uma série chamada Uma Igreja com a Cara de Jesus. Eu falei, Jesus isso, aí eu falei, domingo eu trabalhei sobre Jesus, egoísmo e generosidade. E aí, trabalhando essa perspectiva, a cada ideia que eu trabalho diz assim, qual foi a última vez que você se importou com alguém? Qual foi a última vez que você perguntou a alguém como ela estava, interessado em saber como ela estava? Qual foi a última vez que você olhou para alguém aqui e deu um abraço, sem eu precisar mandar você fazer isso? E parei. Eu falei, não, quero que você pense nisso agora e responda. E fiquei 30 segundos. Sabe qual é a reação do povo? O que eu apliquei? Eu vou dizer assim, eu espero que você faça isso. Hoje à noite, se você for voltar, eu não preciso mais pedir a você para abraçar ninguém. Ela pode, eu vou falar sobre isso, não precisa ser, aplicar e dizer assim, o que isso tem a ver? O egoísmo, não temos, todo mundo sabe que não tem que ser egoísta. Não tem a ver com emprestar dinheiro, tem a ver, né, uma das ideias é olhar mais para o outro do que para mim mesmo. Ter mais alegria em dar do que receber. E dizer assim, você chegou aqui, com quantas pessoas você falou antes de eu te mandar, de pedir para abraçar alguém? Não, é inevitável. Teve gente que, aí no final eu fiz o exercício, estou dando um exemplo aqui, um exercício prático, o sermão diz assim, olha, eu vou dar você 1 minuto, para você pensar em alguém, que talvez, e aí eu brinquei, né, talvez você lembra de alguém, você passa por alguém, você tem vontade, mas você está com tanta pressa que você não se importa, você está preocupado, você não tem tempo, você tem vontade de dar um abraço em alguém, diz isso é bobagem. Aí eu brinquei com a minha turma, se você for batista, você pode chamar isso de pressentimento, se for mais pentecostal, pode ser uma revelação, mas seja como for, Deus pode estar te incomodando para ser instrumento na vida de alguém. É interessante que à noite 3 pessoas disseram, pastor, eu comecei a parar para fazer isso. E eu fui mandar uma mensagem para uma pessoa e a pessoa me disse isso hoje, puxa vida, eu estava precisando de alguém que me mandasse uma mensagem como essa. Ela pode ter aprendido mais nada, ela entendeu o que é, estou dando exemplo simples. Então às vezes um princípio é melhor do que 6 pontos. Porque essa questão de reter informação é um desafio. Mais 2 para a gente continuar. Mais 3, vamos lá. 1, 2 e o palmeirense para terminar. Só um reforço com relação a que o pastor colocou da conexão. Estou fazendo missiologia urbana, né, e a gente pegou assim 3 pontos principais que regem a sociedade hoje. Cansaço, raiva e decepção. Então, qualquer um desses pontos, que quando eu estiver no metrô eu abordar alguém, eu vou ter abertura para iniciar uma conversa. E aí, de repente, evangelizar. O ponto, eu vejo, principalmente que eu não aplico ainda totalmente, é não se esquecer do ponto de conexão. Você tem a nora, você tem o genro, a pessoa se conecta e se identifica e ela se abre a receber a tua mensagem, né? Só frisar esse ponto, o ponto de conexão com o público, né, é realmente extremamente importante. Bom, nós vamos chegar lá na segunda parte do nosso encontro, depois do intervalo nós vamos trabalhar questões práticas, mas esse é fundamental, são as pontes.
A gente chama de pontes. Para ter aplicação, você tem que criar ponte com o seu ouvinte. E tem que ter intencional. Gente, por que eu estou falando? Isso não acontece naturalmente, a gente não faz isso. Tanto que eu perguntei, quantos de vocês fazem exegese cultural do seu povo? A gente não para nem para pensar quem está ali. Quanto mais é preocupado em aplicar aquilo para aquelas pessoas individualmente que estão ali. Então, às vezes o tecido é bom, o molde é bom, o terno é bom, mas não cabe na pessoa. Se não cabe nela, ela não vai vestir. Ela vai embora dizendo, nossa, foi uma bênção, mas não é meu número. Não é para mim essa palavra. Não tem a ver comigo. Talvez você só não aplicou de uma forma que ela entenda, isso tem a ver comigo sim. Marcelo, nós estávamos conversando aqui sobre a dificuldade das igrejas porem em prática o que é pregado no domingo, né? E a gente chega numa conclusão, que é necessário uma educação cristã para gerar uma cultura cristã que possa usar essas ferramentas no seu dia a dia. Esse exemplo que você acabou de dar, colocando no coração das pessoas a necessidade de se amarem, de se preocupar umas pelas outras, eu acho assim, se a gente fica só no domingo, levando um alimento para a igreja, e não é trabalhado durante a semana, não há uma educação cristã, não se gera uma cultura cristã dentro da igreja, será muito difícil que as pessoas possam aplicar aquilo que ouvem somente domingo. Pastorzão, eu vou Noel, vou concordar com o irmão, e aí entra num aspecto muito maior. Na nossa realidade, nós trabalhamos com grupos pequenos. Como é que a gente faz isso na questão da praticidade? O que é pregado no domingo é compartilhado e discutido durante a semana nos grupos pequenos. Nós fazemos exatamente igual. Eles vão digerir isso, e a ideia, e aí nos roteiros lá, eu tenho um time que monta roteiros, as perguntas são perguntas práticas, que eles têm que discutir na semana. Além do domingo, do que eu falo, então é criar uma cultura de tornar o evangelho prático. Aí envolve toda a questão de educação, de pequeno grupo, ou de outra maneira que você use. Mas sem dúvida o púlpito somente ele não consegue fazer isso, né? Como o nosso caso é o púlpito aqui, a pregação, meu objetivo aqui é dar ferramentas, mas se há pequenos grupos ou uma outra ferramenta, isso cria uma cultura de não absorver só conteúdo, porque aí entra no que o pastor Marcelo falou, né? A gente tem conteúdo. Qual é um dos grandes problemas da nossa época hoje? Excesso de conteúdo. As pessoas recebem muito conteúdo de tudo. O desafio é que elas não conseguem colocar isso em prática. É tanta informação. Então, quando nós somos, e aí uma outra palavra, né, entre as 60 expressões que falam sobre pregação no Novo Testamento, uma das mais fortes, junto com o querusso, é didasco. É a ideia do ensino, didascalia. É a pregação como essa coisa contínua, de ensinar a colocar em prática. Então, a aplicação, a contextualização tem a ver com isso. O problema é que a gente gasta 60%, 70%, 80%, 90% preocupado com conteúdo. Mas não adianta ter um bom conteúdo se a pessoa não absorve. Ela vai ouvir, vai achar que foi uma bênção, vai chorar, vai achar lindo. Quando ela sair do templo, ou até antes, como o Jeandre falou, quando vê uma mensagem de WhatsApp, ela está preocupada com o almoço, ela já não lembra de noite o que foi, ela não lembra mais do que você pregou. Faz esse exercício, chega domingo e diz, irmãos, o que eu preguei domingo passado? Quem pode dar... Se você não tem problema de depressão, faça. Se você não tem tendência à depressão, faça. Irmãos, domingo passado, onde eu preguei sobre... É por isso, eu vou levantar uma lebre, já vou em você, Giovanni, que eu prego muito em séries de mensagens. Deixa eu até adiantar aqui. Uma das razões pelas quais eu prego séries, e gosto muito de séries de mensagens, é a facilidade de contextualizar e de aplicar. A turma hoje adora streaming, série, seja dorama, dorama está em alta. E aí é uma outra coisa que tem a ver com comunicação, né? Não sei se vai falar, enfim. Mas essa é uma ferramenta, você pregar em série, você geralmente termina o sermão dizendo isso aqui. Eu até brinco, no próximo domingo. E as pessoas voltam e você cria uma expectativa. Você faz ela memorizar um princípio. Então, geralmente, eu estou pregando uma série que termina no domingo. Uma igreja com a cara de Jesus. E a gente veio trabalhando, essa é uma outra forma de aplicar didaticamente. E aí eu começo o domingo seguinte dizendo assim, o que nós conversamos domingo passado? Qual foi o princípio? Meu irmão, eu não tenho problema com depressão, mas se tiver lá, é uma mudança de cultura, não foi sempre assim.
Porque a turma, aí tem uma questão do púlpito educar. Eles já sabem que eu vou perguntar. Eles já sabem que aquilo, dizer, quantos aqui conseguiram praticar? Eu pergunto isso, a introdução do sermão em série, quantos aqui, essa coisa do egoísmo? Domingo eu vou chegar lá, e foi a última, diz assim, quantos essa semana aqui viveram uma experiência e colocaram em prática de serem menos egoístas e foram abençoados com isso? Quantos colocaram em prática a história que você ouviu a vida inteira, mais alegria em dar do que receber? Eu usei isso no domingo. Dizer, quantos experimentaram isso a primeira vez na vida? Então domingo 3 pessoas, antes de eu perguntar, já chegaram e disseram, pastor, como foi bom saber que Deus podia me usar como... Então, tem toda uma questão. Então, pregar em série, por exemplo, é uma ótima ferramenta. Agora, é óbvio, queridos, dá mais trabalho, exige planejamento. Se você prepara sermão sábado à noite, esquece. Os meus temas e textos de sermão são mandados em média 1 mês e meio, 2 meses antes para a turma de celebração. Porque aí o culto é pensado, a música, todas as canções que vão ser cantadas no culto tem a ver com o que eu vou pregar, antes e depois. Tudo isso ajuda. Que aí o pastor de adoração manda de volta para mim, e se eu tiver que mudar depois da mensagem, eu mudo a música. Então, isso tudo são coisas que... E você cria uma cultura na igreja. Por exemplo, né, nós fizemos uma série... Eu já vou em você, Giovana, deixa eu ver a hora aqui. A irmã não levantou a placa ainda, ela está só com o relógio, aleluia. Eu estou com o meu aqui também. Tem 27 minutos ainda, irmã, é isso mesmo? O seu tem... Ih, o meu está 5 minutos. É que foi a parte do espirro, que a mãe contou o espirro, não? A mãe contou o espirro e tudo, não teve nem jeito. 22, tá bom, tá ótimo. Leva para o coração não, mas esse sorriso aí não tem preço. Chamada criptonita. O que... como é que eu não lembro? Criptonita, o que... Alguma coisa... Sabe como é que eu preguei toda essa série? Com a camisa do Superman. Ai, que heresia. Você contextualizar, irmão. Você pode achar que é uma heresia. Eu tenho um membro na minha igreja, que hoje é membro da minha igreja. Só para você entender, é bobagem. Estou falando de contextualização e aplicação. Essa história é real. Procurando igreja, machucado de onde ele estava, de uma outra igreja batista. Ele ia numa outra igreja, chegou lá, a igreja estava fechada, na mesma avenida. Ele veio descendo e falou com a esposa, vamos entrar aqui. Aí ele entrou, parou o carro no estacionamento, ele chegou e estava no meio da mensagem. Ele disse, pastor, a nossa entrada é lateral. Quando eu entrei, disse, pastor com a camisa do Super-Homem? Aí eu quero sentar e ouvir o que ele tem a dizer. Uma bobagem simples. Por isso que eu falo de contextualizar. Foi na época que estava falando de Marvel, Vingadores. Gente, eu não estou falando de conteúdo, não estou falando de teologia, não estou falando... Eu criei um link. Porque estava todo mundo falando de Kryptonita. Lembra da morte, quando passou aquele filme da morte que o Super-Homem morreu? Para a minha geração, o Super-Homem era imorrível. Ele era imatável, imorrível. Isso foi um choque para a minha geração. Ele tem a minha idade. Aí quando ele viu a tela lá grande, Kryptonita, o que mata a sua fé, um negócio assim, o que pode matar a sua fé, e me viu com a camisa do Super-Homem, não tinha nem, eu estava pregando. Ele falou, pastor, eu parei, sentei, eu simplesmente fiz links, peguei o conteúdo, contextualizei e apliquei. Estou dando exemplos, são ferramentas, são estratégias. Agora, isso por quê, gente? Ah, mas isso é um absurdo. Eu vou mostrar um texto. Isso que eu estou dizendo da criptonita está na Bíblia. Não da criptonita, mas usar essa estratégia do Super-Homem. Você acha que eu sou um herege? Paulo fazia isso. Paulo fez isso à torta e à direito. Só que na época dele não tinha Superman, então ele usou o que ele tinha. Vamos lá, Giovanni, prosseguir aqui. Acho bastante interessante e assim vou direto ao ponto. Nós estudamos, quer dizer, eu estudei no mesmo seminário que você é antes... É uma turma bem antes da minha, e nós aprendemos lá. Mas você é mais velho que eu, vem com essa, nós estudei mais antes. E tem essa questão da gente aprender a homilética lá, os pés de Jerriqui, Purim e outros que vieram. Então a questão é muito prática. Eu tive uma dificuldade muito grande para fazer essa transição do tradicional para chegar até agora. Você falou em série de mensagens, nós estamos trabalhando também nesse aspecto de série de mensagens. E eu estou lá num tempo assim, o título é Os Cansaços da Vida. E na introdução, eu coloquei uma cadeira e fiquei sentado na introdução. Aí o pessoal ficava olhando assim, o pastor vai pregar sentado hoje? E aí tal, eu falei, gente, o que está de diferente aqui? Não, o pastor está sentado esse tempo todo, mas é porque eu estou cansado.
os cansaços da vida. Então eu comecei a abordar 2 Reis, capítulo 19, a questão de Elias, e estou trabalhando versículo a versículo. Então eu acho que a maior dificuldade que eu, particularmente, aqui compartilhando com o irmão aqui, é essa questão do clássico, você sair daquele enlatado para uma coisa contextualizada e aplicar, porque você trabalhando versículo a versículo, e ele fala que é um fracassado, que ele é um derrotado. Então, você trabalhando aquilo ali, fica mais fácil essa aplicação. Então, eu estou compartilhando esse depoimento que está sendo positivo nessa questão de transição aí. É muito interessante o que você está colocando, Giovanni, porque você falou, gente, essa questão de aplicar não importa se você prega temático, se você prega expositivo. A questão é você contextualizar. Você colocou essa questão. Eu fiz uma série há alguns anos chamada Casos de Família. Quem não tem problema na família? Só a série. Sabe como é que era o púlpito? Era montado, era uma sala, ou era uma sala de estar. Teve uma que foi feita uma macarronada mesmo. Na hora de eu pregar, a mesa estava lá, as irmãs da cozinha trouxeram, eu já tinha combinado com um casal, eu ia usar o exemplo deles, eu os convidei para jantar comigo. Como é que a pessoa não presta atenção no negócio desse? Ela não quer entender. Sim, para resumir, do que eu estava falando? Eram casos de famílias onde Jesus passou e fez a diferença. Eu peguei famílias que tinham vivido experiências semelhantes aos textos que eu ia explicar, e eles eram a ilustração e a aplicação clara de que o que Jesus fez lá, Ele continua a fazer hoje. Agora, quando você contextualiza, então no domingo tinha uma sala, sofá, e eu sentei na poltrona e comecei a falar, e aí li o texto. Eu falei, uma família de Marta, Maria e Lázaro que perdeu alguém. Talvez você ache que isso não tem nada a ver com a sua vida. Irmão fulano, aí comecei a conversar sobre a história deles. Eu falei, aliás, eu peguei o texto, expus o texto, trabalhei, eu falei, você acha que isso aqui é longe demais, não é? Irmão fulano, a família veio, era uma situação muito parecida de Marta, Maria e Lázaro. Mas a ideia da dor, da perda, do sofrimento. E aí, quando eu falo, gente, a questão de formação, tem que ser criativo, dá trabalho. Não dá para fazer isso o ano inteiro, são séries. Haja macarronada, haja cenografia. Mas são coisas que você acaba, a pessoa, ela identifica, ela consegue aplicar. Ela consegue trazer isso para o coração dela. Então assim, eu quero entrar aqui nesse finalzinho, eu tenho 12 minutos, né, irmã? Eu atualizei o meu pelo seu? 16, oh Deus, já aumentou. Nossa matemática. Sobre pregação e contextualização, bem rapidinho. 3 coisas sobre contextualização, gente, importantes. Primeiro, contextualização é uma das tarefas mais importantes dentro da prática da pregação. E aí entra o que a gente conversou. Mas também é uma das mais difíceis para o pregador contemporâneo. Agora, quem tem colocado isso em prática, e seu esforço é o mesmo meu. Eu sou um batistossauro raiz. Eu fui criado aos pés de Jerry Key, 3 pontos, a folha, pega a folha e tal, e lê o comentário, aquela coisa engessadinha. E não é que está errado, o problema é que você precisa, à medida que o tempo passa, contextualizar, e é desafiador, e é difícil. Por quê? Porque o mundo mudou, a Bíblia não muda, a palavra não muda. Vou dizer assim, eu não estou falando de doutrina, não estou falando de conteúdo, eu estou falando de comunicação, de aplicação, de tornar esse texto real. E aí, o que talvez seja o seu maior medo, a contextualização é uma das tarefas mais controvertidas. E guarde isso, escute isso. Por que que tem gente que não faz? Porque tem gente que está confundindo contextualizar com atualizar. Contextualizar a Bíblia não é atualizar a Bíblia. Aí tem gente que não faz nada. Eu vou fazer isso, é coisa de liberal. Não. Contextualizar não é coisa de liberal, não. É de gente que quer aplicar para a realidade do seu povo verdades que são eternas. Se a Bíblia é um livro de verdades eternas, elas têm que fazer sentido hoje, para o povo de hoje, na geração de hoje, na linguagem de hoje, na cultura de hoje, com os problemas de hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, para ser muito claro essa parte final assim, o que não é contextualização? Só para deixar muito claro, porque tem gente que tem medo disso achando que é atualizar. Não, porque não pode, o texto sagrado. Deixa eu dizer para você, contextualizar não é dizer o que as pessoas querem ouvir com o objetivo de agradar e convencê-la.
Contextualizar não é falar para agradar. Pelo contrário. Quanto mais eu contextualizo, meu povo diz, mais o chicote está lá no lombo. Que fica mais perto dela. Fica mais dentro da realidade dela. Então não é fácil contextualizar, não é tornar a mensagem mais fácil, ou mais leve, ou amenizar o evangelho. Contextualizar não é abrir mão de conceitos teológicos incompreensíveis para ganhar a simpatia da sociedade. Coisas que a sociedade não concorda com a gente. Principalmente não é assimilar acriticamente valores da cultura ao nosso redor, como se eles não ferissem as leis de Deus. Contextualizar não é negociar o evangelho. Contextualizar não é não chamar pecado de pecado. Não é dar uma roupagem diferente para o pecado. Pelo contrário, contextualizar é chamar pecado pelo nome que ele tem hoje. Pornografia, homossexualidade, eu falo isso à torta direita, tiver que ser preso, que eu estou explicando o texto bíblico. Eu estou lendo a Bíblia e estou dizendo hoje, no tempo bíblico era assim, hoje é assim. No tempo bíblico chamava assim, hoje o nome só mudou esse. Mas é a mesma coisa. Agora, o que é contextualizar? Contextualizar, então, se a gente fosse definir, eu gosto da definição do Tim Keller, que para mim é um dos camaradas que melhor fez isso, contextualizou e aplicou a pregação. Contextualizar significa oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir, as perguntas sobre a vida que elas estão fazendo, numa linguagem e em formas que elas compreendam e por meio de apelos e argumentos, como uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo os rejeitem. Vamos ler de novo? Contextualizar significa oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir, as perguntas sobre a vida que elas estão fazendo, numa linguagem e em formas que compreendam e por meio de apelos e argumentos, com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo os rejeitem. E aí tem algumas palavras aqui que são chaves, queridos, bíblicas, respostas bíblicas, as perguntas que as pessoas estão fazendo, a gente precisa fazer isso numa linguagem, numa forma que elas compreendam, e a gente tem que construir apelos e argumentos com uma força que elas sejam capazes, a gente vai falar sobre isso aqui, sentir. Isso tem a ver com aplicação. Contextualização e aplicação tem a ver com alcançar o coração das pessoas. Um dos grandes problemas nossos é que a gente está muito preocupado, e a escola mais tradicional da homilética nos ensina a alcançar a mente das pessoas. Não é uma crítica, a gente é formado nos seminários para passar conteúdo com excelência, e não está errado. A fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica, lindo. Mas nós não somos ensinados a contextualizar e aplicar. Quem aqui na sua formação teológica aprendeu de verdade sobre isso? Contextualização e aplicação ouvinte. Levanta a mão aí. Quem aprendeu de verdade isso? Ninguém, né? Eu também não. Geandre, você é fora da caixa, você é outro nível. Você é Dragon Ball Z Master Blaster. A nossa longa amizade, nós nos conhecemos no velório e depois hoje, olha que longa amizade. Mas é raro, você não concorda comigo? A gente sabe muito sobre homilética, sobre hermenêutica, sobre exegese, mas a gente não é ensinado. Sabe um exemplo simples, uma coisa simples? Para você contextualizar e aplicar, os melhores pregadores que eu conheço são bons contadores de história. Foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer. E aí eu vou dizer, porque eu vejo, assisto muito no YouTube, e sem qualquer... Eu gosto demais de ver o pastor Uchoa pregando. O segundo, nunca gastei mais do que meia hora com o segundo. Sentei, ele nunca pagou um café para mim, estou esperando até hoje, só paga para o Sandro. Eu também. Mas cara, eu paro para assim, por que eu estou dizendo? Estou dizendo gente que eu gosto de sentar, e eu sou chato.
Geralmente são bons contadores de história. É gente que chega no seu coração. Você senta na mesa para conversar. É gente que você gosta de conversar, não é assim? Você gosta de conversar, gosta de falar, tem bom papo. Ah, eu não sei. Você tem que aprender. Ah, eu sou tímido. Você tem que vencer isso, irmão. Tem que trabalhar. Isso é um pregador. Decora a história, memoriza a história, copia a história do outro. É verdade. Você tem ferramenta. Não adianta você ter o melhor conteúdo, você tem que ter apelo e argumento com uma força que as pessoas sejam capazes de sentir aquilo que você pregou. Tem que doer nela. Tem que mexer com ela. Tem que fazer ela chorar. Eu não estou falando de emocionalismo, não. Você tem que ter conteúdo. Mas se ficar só aqui, ó, isso não vai mudar a vida dela, ela não vai lembrar. Agora, uma história boa que se aplica e contextualiza, ela pode até não lembrar do texto do versículo, mas o princípio bíblico ela não vai esquecer nunca mais. Fale, querida. Boa. No curso de letras tem muito a ver, é a questão da linguagem, né? O problema é que a gente, e aí vou voltar, né? A gente está assim, não temos mais pregadores como no passado. Porque a gente precisa de pregadores para hoje. Sermões como no passado, é pregador para hoje. A linguagem, irmãos, vocês já ouviram um sermão de Rubens Lopes? Alguém já ouviu, teve a curiosidade de buscar? 40% das palavras que ele fala, eu tenho que ir para o dicionário. O pastor que era da Memorial de Brasília, Heber, pregadores fantásticos, mas naquela geração, a maioria da turma entendia o que eles estavam falando, mas a minha geração, a primeira vez que eu ouvi o Heber Vasconcelos, ele estava vivo ainda. Gente, eu fiquei o sermão assim, mano, que língua que ele está falando? Eu era garoto ainda, e eram baita pregadores para aquela geração, para um tipo de público. Machado de Assis. Gente, isso é contextualizar. Isso é aplicar. Quem que levantou a mão? Fala. Peraí que a irmã Edna vai fazer uma caminhada gospel. Olha lá, levanta a mão, irmão. Deus te abençoe para baixar. Ai, que isso, gente? Que isso, já deu pique no lugar, né? A irmã está bem de saúde, hein? Veio no pique. É muito interessante, pastor Marcelo, essa questão de você estar inteiro para ouvir alguém. Hoje eu vejo as pessoas chegando, pensando no próximo compromisso. A pessoa não está ali. Você citou aí Rubem Lopes, ele tem lá a arte da escutatória. Nessa arte da escutatória, ele vai colocar um monte de critérios que você não está escutando. E você não permite, no caso, absorver o que você foi buscar. Então, certamente, você não vai entregar o que Deus te confiou. E aí, acabou a sua função. Sabe a questão que você está colocando, querido? Quando eu falei de exegese cultural, quando você fizer a exegese cultural do seu povo, talvez você vai perceber que você tem que pregar sobre isso. Sobre um povo que é ouvinte, mas não é praticante. Aí entra o tal do Espírito Santo, que vai dizer para você, não adianta você pregar, o teu povo não sabe ouvir, não tem arte da escutatória. Aí você prega textos como esse e diz, irmãos, eu estou aqui a semana há meses, e estou pregando para as paredes. Aí é a história da aplicação. Quantos de vocês lembram do último sermão? Aí você faz o povo passar vergonha, você aplica. Entende o que eu estou dizendo? E aí, meu irmão, no púlpito, contextualizar e aplicar, eu sou muito pragmático. Está na Bíblia, sejam praticantes, não apenas ouvintes. Você tem que confrontar o seu povo. Eu fiz, se vocês nem lembram o que eu preguei, como é que vocês vão praticar? Então eu estou perdendo meu tempo aqui. Estou estudando para quê? Estou preparando para quê? Se eu trouxer qualquer bebagem, eu não vou gastar mais tempo. Eu disse para a igreja uma vez. Não sei, o que eu estou dizendo está na Bíblia. Porque eu percebi que o meu povo, o que você falou, o que o Jeandre colocou, era uma turma no celular, no Facebook. Então eu preguei, eu falei assim, eu quero pedir a você um favor. Vamos fazer um combinado? Enquanto eu pregar, se não for
para abrir a Bíblia, você não vai usar o celular. E se abrir, Deus vai queimar essa miséria em nome de Jesus. Aí a turma já ria, eu falei, você está rindo? Vai que pega e Deus me ouve. Às vezes no meio de sermão eu percebo, diz assim, irmão, você que está no celular aí, o demônio está se levantando na sua vida. Aí você tem que aplicar, você tem que contextualizar, são coisas pequenas. Você não pode ter medo, você tem que ensinar o povo. Você não pode ter medo de falar a verdade. E esse é um princípio. Se o povo nem ouve, não adianta aplicar, contextualizar. Agora, para aplicar e contextualizar, e aí o que eu vou dizer, você tem que ganhar audiência, você tem que ganhar atenção. Na segunda parte eu vou falar, começa na introdução. A contextualização e a aplicação começa na introdução, irmão. Agora, tem uma introdução que, pelo amor de Deus, pela introdução eu vou dizer assim, meu Deus, eu vou confessar meu pecado, eu vou para o celular às vezes. Tem uns pregadores que eu vou ouvir que pela introdução eu vou dizer, não vai sair nada daí. Que o cara está mais perdido que cachorro em caminhão de mudança. Ele não sabe nem começar, eu não quero nem saber onde ele vai terminar. É vida real, irmão. Eu estou dizendo que eu sou pregador, mas eu sou ouvinte. E eu não condeno meu povo, não. Eu não condeno. Porque tem muito pregador ruim. Que eu não condeno quem não ouça. Porque tem gente que quando começa na introdução, fala, meu Deus do céu. Os 4 amigos do paralítico, lealdade, justiça, amor e perdão. Ah, vá dormir, mano. Vá dormir. O cara começou assim, eu falei, vou pro celular. Vida real. Se é você que está aqui, eu não sei, não lembro quem era. Mas eu estava sentado. A introdução do sujeito foi, eu quero falar sobre os 4 amigos do paralítico. Amor, lealdade, perdão e justiça. Eu falei, vou para a internet. Eu ganho mais. Marcou, ele aplicou como não fazer nunca. Porque esse troço não está na Bíblia. Não está. E aí ele veio me dizer, é método alegórico, é escambau, desculpa. Desculpa, viu, maninho, você não vai me chamar nunca mais. Não é exegese, não é hermenêutico, isso não é nada. Isso é invenção, isso é falta de estudo. Não. Eu não estava nem... Eu não estava... Não, eu não estava nem aqui, mas depois do sermão de ontem à noite, duvido, só pelo que me falaram. Ele sabe que não foi você, varão. Não, desculpa porque você é meu chefe. Eu chuto balde. Sala de aula é assim, no púlpito. Ah, mas é verdade, gente. Por que é importante isso aqui? O meu povo não me ouve. A introdução é ruim, não tem aplicação, não é contextualizada. Você começa falando, não fala lé com cré, não tem nada a ver com a vida do povo. Eu não culpo quem vai para a internet, não. Eu não culpo quem vai para o Facebook, porque às vezes eu vou. Em convenção, em alguns lugares que eu vou. Eu sou muito seletivo para quem eu ouço. E não é porque eu me acho bom, não. É porque eu sou disperso, eu sou sem foco. Dá para perceber. Eu tenho problema com foco. Eu não sei nem se eu tenho TDAH, que agora eu devo ter, mas não sei. É, que agora todo mundo tem, né? Devo ter. Mas eu tenho muita dificuldade com foco. Então o cara começa a viajar, eu não perco meu... Então o que eu estou dizendo para você aqui, você pode ter uma baita exegese, hermenêutica, aprender com o Showa, com Isaac, com Sixu, esses caras são ninja, Dragon Ball Z, eu não sei nada. Mas se você não pegar esse troço, que é o tecido bom, o melhor tecido, o melhor corte, se você não souber dizer para o sujeito, ó, é seu número, ele vai dizer, isso é lindo, esse tipo de roupa eu não visto. Nossa, até legal, mas eu vou ver o que me interessa. Ah, não acabou não, né, irmã? Então vamos lá, deixa eu aproveitar. Só para acabar então, qual é o princípio? Eu termino aqui então, isso. E a gente começa a segunda parte com prática. Quais são os princípios de contextualização? Princípio da transmissão fidedigna de todo o conteúdo, coisa básica. Princípio de razoabilidade no diálogo com os questionamentos contemporâneos. Você tem que dialogar com o que está acontecendo, que você falou de depressão, angústia, sentimento. Gente, está aí, ó. Nosso povo está cheio de depressão, o psicólogo está enriquecendo, glória a Deus, minha mulher é psicóloga, ela nunca ganhou, ela tem gente da França, da Alemanha, do Japão. Falei para ela, vai que eu estou doido para aposentar, vai. O povo, gente crente. E a gente está pregando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, sobre os 4 amigos do paralítico, as 7 taças não sei da onde. Não, irmão, olha o que teu povo está vivendo. O princípio... Peraí, irmão, acabou, mas tem misericórdia. É os acréscimos, chama o VAR, peraí. O princípio da excelência na comunicação de verdades bíblicas é tudo que a gente falou, só para fechar aqui. E aí entra, Geandro, o que você falou, eu sou crente também, ó.
o princípio da esperança em ser usado pelo Espírito Santo para convencimento dos ouvintes. Contextualização não abre mão da expectativa de que o Espírito Santo vai usar você. Agora, não dá para começar pelo Espírito Santo e não fazer o resto e botar na conta dele. Não se converte ninguém, a sua igreja não muda, é culpa do Espírito Santo. A culpa é tua. Porque a Bíblia diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o teu povo não está mudando, não está tendo conversão, não está tendo mudança de vida, não está tendo libertação, não está tendo quebrantamento, sua juventude não está parando de transar e tendo relacionamento sério, o povo não está orando mais, provavelmente a culpa não é do Espírito Santo, porque ele convence. Talvez você não esteja contextualizando e aplicando de uma forma clara para que isso aconteça. Sabe quem fez isso? E agora acaba, viu, irmã Esther? Acabou. Nossa, ela é brava, acabou. Eu só vou ler um texto da Bíblia. É a Bíblia, irmã, a gente não pode. Deus está falando. Vou fechar mesmo. Você lembra de um texto bíblico que mostra tudo isso que a gente falou na primeira parte? Alguém que fez isso com excelência. E que num texto bíblico resume o que a gente falou de contextualizar, alguém que fazia isso. Paulo, aonde? Qual o texto? Paulo em Atenas, a questão do Deus desconhecido, ele contextualiza. Lembra? Quando ele chega em Atenas, como é que ele faz para pregar? Paulo estava fazendo turismo. Ele sabe de onde vem os meus melhores sermões? Quando eu estou por aqui, quando eu estou andando, quando as coisas estão acontecendo, vem uns insights. Eu sou batista, é insight. Eu sou batecostal, pode ser revelação também, seja como for. Você chama do que você quiser. Você fica esperando, vou orar. Não, Deus está mostrando, está no dia a dia. O texto diz que quando ele olha, ele fica indignado, ele diz, é aqui, ó. É aqui que eu vou pregar. Ou você pega o Evangelho de João, para quem que João está escrevendo? Grego. Pô, ele vai falar de genealogia? Não, vai falar de Logos, pô. Ele contextualizou. Por que ele fala de Logos e não diz que gerou? Porque para o grego, dane-se isso. Agora o cara começa, no princípio era o Logos. Os caras, hã? O cara vai falar de Logos, a essência, Platão? Não, muito bem, estamos juntos. Isso é meu número. Isso eu acredito. O Logos estava com Deus. Filosofia. O Logos era Deus. E o Logos se fez carne. Como é que é? O Logos estava aqui entre a gente. Não, como é que é isso? Espera aí. Essa parte Platão nunca falou, peraí. Está mexendo com filosofia. Agora, o texto clássico, para a irmã Esther não subir aqui e me tirar e mandar desculpa, é esse aqui, ó. O texto clássico é esse. Isso aqui é contextualizar. Paulo vai dizer para os que estão sem lei, me tornei como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo, para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Sábado à tarde, eu fui pregar para a turma de 60 a mais, de sapato, calça de brim, blusa social, os meus velhinhos lá, né, bonitão. À noite eu estava de tênis branco, calça rasgada, uma baita camisa estampada, gel no cabelo, e usando uma linguagem que eles usam. Isso é contextualizar. Quando as pessoas olham para você, você pode achar, isso é perfumaria. Bom, Paulo também gostava desse negócio. Se Paulo fazia, por que eu não vou fazer? Mas tudo é uma questão de escolha. Agora, como é que a gente faz isso? No próximo capítulo, na série Congresso de Pregadores. Obrigado.